aqui por acaso, né? Nós viemos ao planeta ter essa experiência na terceira dimensão por alguma razão, que é justamente trabalhar os aspectos sombrios e as nossas negatividades. Para isso a gente está aqui. Então sempre a gente vai se deparar com esses aspectos. Isso faz parte da nossa condição humana, da natureza humana. Mas assim, gente, existem momentos, né, na nossa caminhada que os sinais e as dificuldades ficam tão intensas dentro de nós, a dor, o sofrimento, as inquietações, as confusões mentais, dificuldade nos relacionamentos, dificuldade de lidar consigo mesmo, chega a um ponto que a gente precisa de ajuda, que sozinho a gente não consegue. E é importante a gente saber e ter um termômetro com a gente, para a gente ter essa clareza e essa sinceridade com a gente mesmo. Porque o que é normal e comum? Normal e comum a gente fazer. A gente se sabota, a gente deixa para lá, isso aqui vai passar, essa dor que eu estou sentindo, lá na frente as coisas vão se resolver. Ah não, eu estou passando por isso porque a culpa é do outro, não é? Então, e assim a gente vai levando uma vida completamente sem qualidade, né? Quando uma pessoa decide a fazer terapia, é sinal de que ela está bem madura no processo dela. Ela já sabe que muitas coisas são originadas dentro dela mesma. Ela começa a parar e prestar atenção que a culpa não é da vida, não é do outro, tem alguma coisa dentro dela que ela precisa resolver, porque o lado de fora tem muita coisa conflituosa. Então ela sabe que ela precisa começar a entrar no processo de autoconhecimento. Porque a terapia também é isso. Além de você buscar e compreender e tentar resolver os seus conflitos emocionais, psicológicos, é uma oportunidade imensa de você se conhecer, porque a gente se conhece minimamente, né? E quando você se conhece minimamente, a vida fica muito mais difícil, a vida começa a te empurrar, a te levar, ao invés de você estar orientando a sua vida para onde você quer. Então, uma pessoa que vive sem autoconhecimento e sem buscar a espiritualidade, buscar a razão e os motivos daquilo que traz conflito, ela vive uma vida como se estivesse, sim, à mercê das ondas, sabe? Do mar, como se estivesse solta. A vida vai levar para onde tiver que ir. E geralmente não é um local muito bom. Porque se eu estou sentindo conflitos, sentimentos negativos, pensamentos negativos, para onde a vida vai me levar? Aquela conversa que a gente estava tendo outro dia da lei da atração. Então, para onde vai me levar? Geralmente para as experiências negativas. Então, a gente tem que ter posse e controle, ou pelo menos estabelecer metas e objetivos para onde a gente quer ir e onde a gente quer chegar. Mas se eu não me conheço, como é que eu vou fazer para chegar lá? Eu não conheço os meus potenciais, eu ainda não acessei isso, eu não sei como é que eu funciono. Nessa situação aqui, para mim é difícil, eu tenho que evitar. Nessa situação eu fico me sentindo mais potente, mais capaz, mais confortável. Então tudo é uma questão de você ir se trabalhando e se conhecendo. Isso é uma questão, gente, muito importante. Que ainda existe um mito sobre terapia, que quem faz terapia é louco, não é? Tem muita gente que fala isso. Ah, não preciso de terapia, eu não estou maluco. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Inúmeras vezes. Então existe essa questão muito forte. Outra coisa também que eu noto, as pessoas acham que elas estão fracas. Ah, eu estou precisando de terapia, eu devo estar muito fraca. Será? Ou é o contrário? Eu estou começando a reconhecer que o processo começa dentro de mim, eu tenho que tomar posse de mim, e eu estou me tornando cada vez mais lúcida a ponto de saber que é comigo mesmo a coisa, não é com o outro, não é com a vida e não é com Deus, é comigo. Só que sozinha muitas vezes eu não consigo. Quando o conflito é muito grande, fica complicado. Então, gente, esses 8 sinais aqui, eu acho que vai ajudar vocês a entenderem o momento de vocês. Como se fosse um termômetro. E agora,
que eu faço? Todas as suas emoções são intensas, isso é normal. Todos nós passamos por medo, aflições, ciúme, raiva, reações de agressividade, às vezes momentos de insônia. Então, gente, o que acontece? Quando essas reações nossas, emocionais, psíquicas, começam a ter uma frequência muito grande e uma intensidade muito grande, eu não estou conseguindo controlar. Por exemplo, hoje eu atendi uma pessoa que ela se viu numa situação que ela se sentiu rejeitada, né? Ela foi para o quarto dela, se isolou ali, e aí no processo, claro, que ela já está fazendo de terapia, o que ela percebeu? Que ela mesma estava se colocando sozinha no quarto, ela estava se isolando e entendeu que não era a pessoa que estava excluindo ou rejeitando ela mesma estava fazendo isso. E ela já estava esperando a pessoa chegar ali no quarto, ela estava rolando assim. Eu vou esperar a hora que ele chegar. Quando ele chegar aqui, eu vou despejar tudo, né? E aí, o que ela pôde fazer? Que ela já está num processo de conscientização. Ela sabe que aquilo é dela. Ela se sente assim. Então, o que acontece? Quando a pessoa chegou, como ela sabe que isso é dela, ela resolveu fazer diferente. Ou seja, ela tomou posse do que ela faria se ela tivesse simplesmente, assim, deixando-se levar pelas emoções, a baixa estima, o sentimento de rejeição. Simplesmente ela pegou aquilo com a mão. Não, peraí. Isso aqui é uma coisa que eu sinto, não é o outro que está fazendo comigo. Sou eu que costumo sentir isso. Então, a pessoa chegou, ela ficou bem, conversaram. Não deu prosseguimento, porque muitas vezes o que a gente faz? A gente mergulha no processo. Tá vendo o que ele me fez? Tá vendo? Eu faço isso e aquilo para ele e agora ele me deixa sozinha. E aquilo você vai mergulhando naquela dor e naquele sentimento, causando desarmonia nos teus relacionamentos e mantendo o teu desequilíbrio emocional. Então, gente, por isso que eu estou falando, tomar posse, tomar ciência. Aqui, ó, isso aqui, ó, raciocinar em cima das tuas confusões emocionais. Mas para isso, para você poder raciocinar, você tem que ter um conteúdo, um autoconhecimento, que a terapia te traz. Você sozinho não consegue. Então o termômetro é esse, gente. Olha só. Todo mundo fica nervoso e triste, mas e a intensidade disso? E a frequência? Isso te atrapalha ou prejudica na sua vida? Outro sinal. Está atrapalhando tua família, teu relacionamento, o teu rendimento no trabalho, não está certo. Tem alguma coisa errada? Então é hora de parar e pensar. Estou dando conta sozinho? Já tentei um monte de coisas. Estou lendo um monte de livro, estou tomando passe, estou fazendo isso, mas as minhas reações estão as mesmas. Então a gente tem que realmente rever. Uma outra coisa que acontece, é muito comum, quando uma pessoa passa por um tipo de trauma, tá? Ela não consegue parar de ficar remoendo aquilo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma perda na família, morre o pai, morre a mãe, uma separação, qualquer rompimento e perda. Geralmente, como é que as pessoas reagem? Elas costumam reagir de duas maneiras quando ela está debaixo desse trauma da dor do luto e da separação, seja com o que for. Ou ela procura se isolar dos outros, inclusive a família começa a perceber o comportamento diferente dela, ou ela fica que nem doida buscando companhia de pessoas. Fica saindo toda hora, buscando companhia, está sempre falando com um, falando com o outro. E é uma forma, como é que eu vou dizer, exagerada. Não pode ficar sozinha, ela tem que estar sempre com alguém. Ou se isola, a ponto de ficar visível nas pessoas. As pessoas começam a perceber que a pessoa está reagindo assim. Fulano está diferente. É outro item aqui para ser considerado. Quando as pessoas começam a dizer que você está estranha, está diferente, liguem as luzes. Não estou dizendo uma pessoa, as pessoas estão te dando esse retorno, porque quem está de fora geralmente vê melhor.
como é que você está funcionando. Geralmente a gente não consegue se ver muito e não entender muito o nosso funcionamento. Teve perda, teve separação, teve dor, não consegue, está reagindo dessa maneira, busca ajuda. Sabe por quê, gente? Isso aqui é um processo, se você não tratar, a tendência que tu não trata é piorar. Tudo que eu não trato piora, não melhora. Isso é uma fantasia, isso é uma ilusão. Quando a gente está doente, a gente não precisa tomar remédio para a gente se erguer. Então, como é que vai passar? Se eu tenho uma infecção na garganta, deixa a infecção para ver uma coisa. Se ela não vai começar a tomar você. Então, a gente tem que cuidar. Mas muitas vezes, o que a gente faz? Vai fazendo assim, ó. Vai deixando. A gente vai se largando, dando desculpa para a gente mesmo, para a gente não se olhar. Porque o medo do ser humano, eu creio, é ele enxergar como ele é. Ele tem medo. O ser humano tem medo de se ver. De ele olhar para a parte sombria dele, porque a gente tem a parte sombria. A gente tem a parte que é luminosa, por causa da nossa origem divina, que nós somos centelhos divina, mas a gente desce aqui na Terra e a gente forma e cria um ego, que tem os aspectos a serem trabalhados. Então é a parte sombria da gente. E a gente precisa olhar para ela, senão ela sempre vai te dominar. Você está sempre debaixo do controle da tua sombra. A tua raiva, o teu medo, o teu ciúme, as tuas tendências negativas é que vão te controlar, ao invés de você controlar elas. Enquanto não tiver coragem de olhar e ver como é que a gente funciona e como funciona, é complicado. Isso aqui, gente, é muito comum, mais do que vocês imaginam. Tem dores de cabeça recorrente, tá sempre. Aquilo que eu falei, é a frequência das coisas quando acontecem. Dor de cabeça frequente, inexplicável, não sabe de onde vem, dores no estômago, dor no corpo. Por que eu estou falando de dor? Quando a pessoa está com algum problema emocional, psíquico, fatalmente vai refletir no corpo físico dela. Mas coisas assim, do nada, que vem uma dor, dia seguinte já não está mais. Ah, aquilo passou. Não foi uma ginástica. Às vezes a gente vai na academia, fica com problema no ácido lático, fica toda dolorida, né? Mas não, é algo que você não sabe. Uma dor aqui, na cervical, o teu estômago está queimando, você não comeu nada que tenha te feito mal. Enfim, são sinais. Eu estou falando que, não estou falando que, sentiu isso, corre com o terapeuta. Estou falando de um conjunto de sinais que a gente tem que ficar atento e prestando atenção. Porque sozinho, vou repetir, a gente não consegue, dependendo do grau, né, e da frequência que a coisa está acontecendo, tá? Se estamos emocionalmente abalados, o corpo pode ser afetado. Isso aí vocês sabem, todos nós sabemos que existem esses problemas psicossomáticos. Pesquisas confirmam que o estresse pode se manifestar de diversas formas de problemas estomacais crônicos, tá vendo? Dores de cabeça, resfriados, diminuição do apetite sexual, da libido, tá vendo? E outros indícios menos frequentes. Uma coisa que é muito comum também, quando eu não estou bem psiquicamente, estou precisando de ajuda, é o sistema imunológico pega o gripe, pega o resfriado toda hora, sempre com uma infecçãozinha. É complicado isso aí. É sintoma de que algo não vai bem dentro de ti. Tá? Vai no médico, tá tudo certo, mas está sempre com problema, sempre com um sistema imunológico deficiente. Tem que ficar observando isso. Quando uma pessoa começa a usar muito substância para aguentar o dia a dia. Olha lá. Se você percebe que está bebendo, usando drogas em maiores quantidades ou com maior frequência, ou até mesmo pensando mais em bebidas, está pensando droga, comida, tá? Pode ser um sinal que você queira se anestesiar de algum tipo de sensação. A dor tá grande dentro de mim e isso ajuda eu me aliviar um pouco. É uma pressão que tem dentro, é um sentimento de desconforto que quando as pessoas
que usam, né, esses aditivos, pega e chega a se sentir, né? Ai, meu Deus, parece que me deu uma paz agora depois dessa cerveja. Não é que alguma coisa tem uma pressão, tem algo errado ali dentro dela e ela está sempre pensando em beber para poder se aliviar. Ou comida, ela precisa, ela não sente uma satisfação interna e tem um conflito muito grande, o sabor, a comida dá um alívio para ela, é um prazer comer, não é? Então, como ela não está tendo isso com ela mesma, ela busca isso na comida. Isso é tudo mecanismo sintomático, né? Observa, tá, gente? Não sei se vocês têm alguma aqui que vocês tenham se identificado, que é óbvio que cada um aqui se identificou e se identifica porque nós somos seres humanos, que para mim, ao meu ver, desde pequenas crianças e todos nós tínhamos que ser orientados para isso, todo mundo tinha que fazer terapia, todos. Tá? Isso para mim, a questão de você se autoconhecer e trabalhar as suas questões, para mim é algo visceral. Não tinha que ninguém passar por essa experiência terrena sem fazer algo, um processo desse dentro de si, de autoconhecimento. Isso aqui acontece muito, tá? Você não está rendendo no trabalho. A produção, mesmo que você goste do que você faz, porque tudo bem, quando a gente não gosta do que a gente faz, é normal a gente não conseguir desenvolver um bom trabalho, isso é natural. Mudanças na performance no trabalho são comuns entre aqueles que enfrentam questões emocionais ou psicológicas. Você pode se sentir desconectado do trabalho, mesmo que antes gostasse do que fazia. Então, observa como é que está a sua relação com o trabalho, se você está sentindo algum desconforto, se está sendo chamado a atenção, se a sua produção está diminuindo, se você rejeita levantar e ir trabalhar, você começa a se conflitar, começa a observar. Não está legal. Ou é alguma coisa dentro de ti, ou você está forçando a tua natureza, fazendo algo que não é para você. Tem que ficar observando, tá? Por isso que a ajuda de um profissional vai ajudar vocês a raciocinarem e avaliarem esse aspecto. Sou eu? Quanto por cento é eu? Quanto por cento é do lado de fora? Será que o que eu escolhi está correto para mim? Enfim, essa análise aqui é importante. Você sente desconectado daquilo que gostava de fazer. Outras coisas sem seu trabalho. Você gostava de fazer aquilo. De repente vai perdendo o gosto das coisas, sabe? Você gostava de ir para a praia, você gostava de pescar, você gostava de sair com os amigos e ficar numa roda lá conversando, jogando conversa fora, rindo. Já não sente mais prazer nisso. Não tem mais graça as coisas para você. Observa, isso não está legal, sinal de que está havendo alguma questão para ser resolvida. Tá? Olha lá, encontro com famílias, amigos, tá vendo? Perde aquele prazer que tinha antes, a alegria. Então, observe que pode ser um momento que precise de ajuda. Tá? Algum conflito, algo está acontecendo dentro. Tá? Isso aqui eu acho um dos principais. Seus relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento, não digo só relacionamento afetivo, relacionamento com a família, relacionamento com os colegas de trabalho, se você sente que aquilo já não está funcionando, preste atenção, você tem dificuldade para explicar como realmente está se sentindo, ou mesmo para identificar suas emoções, não é isso? Você está com essa dificuldade. Se você se sente infeliz durante as interações com aqueles a quem ama, são pessoas do seu convívio, que você está acostumado, pode ser um candidato para uma terapia, ou de casal ou de família. Discussões, conflitos, não se entende mais. Estou tentando resolver, estou buscando sozinho, né, conversar com pessoas, enfim, mas não estou conseguindo. Qualquer tipo de caminho que vocês estão tentando tomar e acham que assim mesmo não estão conseguindo mudar esse estado de coisa, está precisando de ajuda. Gente, terapia não é uma coisa pro resto da vida não, viu? Porque as pessoas também pensam nisso.
Ah, se eu começar a terapia, eu já vi muita gente pensar assim, eu vou ficar dependente. Realmente, tem pessoas que ficam, mas cabe ao terapeuta falar que aqui a gente termina, agora é com você. O terapeuta também não pode deixar a pessoa usar ele como muleta. Mas tem muita gente que tem medo de fazer terapia com medo da dependência. Isso acontece. Às vezes é uma fase, algumas sessões que a pessoa precisa para conseguir compreender alguns processos e aquilo para ela fica tranquilo. Pronto, eu precisei desse tempo. Não é uma coisa indefinida. Claro que isso depende muito do quão profundo está o processo dentro da pessoa. E outra, que a gente não considerou aqui, tem a parte espiritual também, viu, gente? Que a gente também tem que observar. Pode ter origem em processo espiritual obsessivo, que alimenta também a parte espiritual, porque espiritual e psíquico nunca está separado. Por isso, quando eu faço os atendimentos no consultório, eu atendo a parte espiritual e psicológica, porque as duas coisas não tem como separar. Elas estão 100% ligadas. Se eu não estou bem emocionalmente, é claro que eu vou atrair elementos ao meu entorno que estejam vibrando como eu estou. E aquilo que eu atrair vai alimentar esse algo em mim. E aí vira aquele ciclo vicioso, que mesmo tentando eu não consigo sozinho. Nem em relação à obsessão e nem em relação à minha parte psicológica. Eu não estou achando saída para mim. Porque eu estou envolvida no processo, como é que sozinha eu vou fazer? Não dá. Não adianta querer ser super homem, ser super mulher. Ah, não, eu vou dar um jeito. Não vai. Porque muitas vezes você não sabe nem a causa, nem a origem, não consegue ver o que você está repetindo de comportamento e de emoção. Não enxerga. Precisa alguém que tenha uma lucidez te mostrar de uma forma como é que você está funcionando dentro do processo e como você deve se organizar. Isso é importante. Principalmente, gente, com família que envolve questões do passado, questões, né, lá atrás. É uma coisa que às vezes só também com regressão, com terapia regressiva para resolver. Desarmonia de mãe com filho, conflito de irmãos, guerras dentro da família. Pode ser também desses aspectos. Então, por isso que a gente tem que trabalhar o aqui e agora, o psiquismo da pessoa, a parte espiritual, a questão se aquilo não é do passado, que também não é tudo lá das vidas passadas. Tem problemas que podem ser desenvolvidos numa infância, que foi muito mal vivida. Então, a regressão ela pode pegar desde a regressão de idade e vai para trás, achar a origem daquele problema que eu estou desenvolvendo. Esse é o caminho, tá? Aquilo que eu já tinha falado com vocês, ó. Presta atenção. Pessoal, poxa, fulano, você está estranho, estou ficando preocupado contigo. Alguém já ouviu isso? E não é só um amigo, não. Às vezes um amigo que não tem nada a ver com aquele núcleo, é de outro lugar, outra coisa, repete a mesma coisa. Nossa, mas... Aí você tem que acender a luzinha. Opa, peraí, eu estou precisando. E é maravilhoso a gente poder reconhecer isso. Isso se chama também humildade. Humildade, já estou acabando, para reconhecer que eu preciso de ajuda. Porque às vezes o ser humano tem orgulho, não tem? Ah, eu vou resolver, eu dou conta. Isso tem orgulho por trás. Agora é muito bacana quando você fala, não, sozinho eu não vou dar conta. E quando tu reconhece isso, parece que sai assim, um peso. Preciso de alguém para me ajudar. Só isso, gente, eu acho que já é um passo, assim, sabe? Que a gente avança na nossa caminhada. Reconhecer que precisa de ajuda. Isso é maravilhoso. Isso é libertador. Principalmente, às vezes, nas terapias em grupo, quando você chega na frente de todo mundo e fala, eu me sinto assim, acontece assim, assá. Isso é cura. É cura que a pessoa está fazendo ali. No momento que ela se expõe e diz o sentimento dela, ela já está ali resolvendo inúmeras questões. Quando vocês vêm para aquele atendimento aqui, nossa, gente, é muito importante também aquele atendimento que a gente faz, né? Depois dos 5 encontros.
Vocês estão se expondo, não estão? Expondo vocês ali, significa que vocês estão tendo coragem de encarar o que tiver que vir. Que venha o que tiver que vir, porque eu quero resolver. Eu quero ser uma pessoa mais feliz e resolvida. Né? Passar pela Terra, passar por essa encarnação, ficar carregando um problema nas costas, emocional, até quando? Eu mereço isso? Não é? Ou eu mereço ser feliz e eu vou dar isso para mim. É um presente que eu estou me dando. Eu vou me conhecer, eu vou me ajudar, eu vou me dar a mão, eu vou me amparar com a ajuda de uma pessoa, porque sozinha eu não estou conseguindo. Isso é um ato de amor comigo. Não é verdade, gente? Eu começo no processo de me amar quando eu quero me ajudar, ao invés de ficar fugindo. Não é mesmo? Então, gente, hoje só foi assim para a gente refletir. Claro que eu não entrei a fundo nos assuntos, mas é só para a gente dar uma paradinha e ver o que está acontecendo dentro da gente, o quanto a gente está precisando buscar essa ajuda. Tá certo, gente? Então, obrigada, viu, por vocês terem vindo.